Olá, artista! Tudo bem com você? Eu sou Poliana Ferreira e o assunto de hoje é artistas que se retrataram em suas próprias obras. É muito comum alguns artistas fazerem seus autorretratos. Mas você sabia que, além disso, existiam pintores que se colocavam dentro do contexto das suas obras, ou seja, dentro de cenas? Pois é justamente isso que eu vou te mostrar na aula de hoje. Ficou curioso para saber que artistas foram esses? Então você já sabe. Não saia daí. Imagine você estar diante de uma cena monumental como essa aqui, retratando uma festa. Sim, aqui foi a festa do casamento, a Bodas de Canaã, retratada pelo artista Veronese. Sim, o Veronese do Verde Veronese. E nessa cena, ele está bem aqui e essa obra está no Louvre. Inclusive, é a maior obra que está pintada no Louvre. Deveria parar todo mundo para ver essa cena, mas não é bem o que acontece, porque ela está do lado, na mesma sala da Mona Lisa, onde todos os holofotes terminam indo para ela. E essa obra aqui, com toda essa magnitude, incluindo o próprio retrato aqui do Veronese nessa cena, e ela não tem a devida atenção. Se você for no Louvre, vá ver Bodas de Canaã de perto. Depois você passa um rabo de olho na Mona Lisa. Um artista que eu muito admiro é o Velázquez. Ele tem cenas sombrias, onde guardam mistérios. Inclusive, o próprio Velázquez se retratava na cena, ali no cantinho, de forma um pouco tímida, mas estava lá, fazendo parte da cena. Qual era o intuito do Velázquez em estar num cantinho assim da sua tela? Bom, ele pintava para a monarquia e quando ele se retratava num quadro que ficaria numa das salas do castelo, ele queria subliminarmente dizer: eu sou próximo do rei, estou até retratado numa tela que faz parte do seu acervo. Outro artista que também se colocou numa cena foi o Botticelli. Aqui as feições dos magos tinham características da família Médici. Olha só que ousadia. Para a arte nada é impossível. Ele não só colocou esses traços dos membros superiores, que eram bem característicos da família Médici, como também se enfiou no cantinho da tela para fazer parte do pessoal que mandava na época. Cosimo ajoelhado aos pés de Jesus, Piero ajoelhado com o manto vermelho e Giovanni ajoelhado com a túnica branca. Botticelli pintou-se de pé na extrema direita com a túnica marrom. Hieronymus Bosch. Eu não sei se você se lembra daquele livrinho de Onde está o Wally? Eu acho que foi inspirado nas obras do Bosch, porque era altamente confuso, com muitos personagens, inclusive o próprio Bosch aparece em várias das suas telas, escondidinho, mas ele está lá. Embora seja impossível de ter 100% de certeza, como muitas coisas sobre a vida e obra de Bosch, muitos historiadores acreditam que o artista incluiu um autorretrato no painel do Inferno do Tríptico, o Jardim das Delícias Terrenas. E esse quadro, O Casal de Arnolfini, de Jan van Eyck. Ele não está nessa cena, aparentemente. É uma célebre pintura onde lá em cima, escrito em latim, diz: Jan van Eyck esteve aqui. E você começa a procurar mais atentamente e ele realmente está refletido lá no fundo, e os historiadores realmente debruçam sobre as telas, que são às vezes gigantescas,
E aí fica perceptível achar até mesmo o reflexo dos artistas que se retratavam em suas próprias obras. E falando em reflexo, eu não poderia deixar de falar de uma artista que eu sou muito, mas muito fã dela. E não é puxando a sardinha porque seja uma mulher, não. É porque a Clara Peters esteve muito à frente do seu tempo. Na sua época, 1520, muito lá para trás, as mulheres sequer poderiam ser alfabetizadas. Quiçá pintar no ateliê com homens. Mas a família dela era muito abastada e poderia conferir todo o conhecimento que ela necessitava para ter uma obra hiperrealista. E ela não poderia assinar essas obras, mas vendia seus trabalhos com pseudônimos masculinos. Olha só o que ela fazia para poder continuar colocando a sua arte para que o mundo visse. Segundo o Museu Nacional del Prado, a artista acrescentou um autorretrato em pelo menos 8 das suas naturezas mortas, mas eu acho que foi muito mais. A natureza morta com flores, taças douradas, moedas e conchas inclui 6 autorretratos em uma única pintura. Peters, segurando seus pincéis, a paleta pode ser vista nos vários círculos decorativos da taça à direita. Então, viva a Clara Peters. E quando uma cena não retrata apenas um artista escondido, mas 6 grandes artistas impressionistas juntos, que era uma cena corriqueira para Basile, que infelizmente morreu muito cedo. Ele teve que ir para a guerra e aos 30 e poucos anos morreu. Era um grande amigo do Monet. Mas ele teve tempo de retratar uma obra onde tinha alguns dos seus melhores companheiros para fazer plein air, que é algo que eu adoro fazer, que é pintar ao ar livre. E quem eram esses artistas que estavam com o Basile? Nada mais, nada menos do que o Renoir, o Monet, o Manet, o Degas e o Sisley, todos juntos, tomando um café, passeando, conversando, e aqueles estavam bem ocupados produzindo sua arte. E olha essa obra aqui, que quem é da minha época estudou no livro de Estudos Sociais e essa imagem era comum estar dentro deles. Mas você sabia que essa cena jamais existiu? O Pedro Américo, que era um artista brasileiro, mas vivia lá pela Europa, com toda a técnica, com todo o refino, e foi convidado para retratar a cena da independência da nossa república, do nosso Brasil. Mas como eu falei, essa cena nunca existiu. O Pedro Américo pintou essa tela em 1888, só que a independência aconteceu em 1822. E ele não tem foto disso, não tem relato disso, porque a independência aconteceu através de uma carta enviada para o Dom Pedro. E declarou a independência e é vida que segue. Mas o governo brasileiro gostaria muito de representar, ter algo que mostrasse que esse fato importante para a nossa nação aconteceu. E aí foi a encomenda do Pedro Américo, que foi muito caro. Para você ter uma ideia, o governo da época gastou 20 contos de réis para a saúde pública durante todo o ano. E o Pedro Américo recebeu 30 contos para pintar a cena da independência do Grito do Ipiranga, trazendo também para nós o Museu do Ipiranga, que antes era um museu paulista, mas com a chegada dessa obra virou o imponente Museu do Ipiranga. E ele está aqui, ó. Quem está pintado? O próprio Pedro Américo. Ele dizia que era o Dom Pedro I, mas na verdade era ele mesmo. Presunçoso? Talvez, mas uma obra desse porte, que o governo do Brasil encomendou a um artista brasileiro para pintar, realmente, eu acho que ele deveria mesmo fazer parte desta cena. Outro fato dessa cena é que jamais houve uma comitiva deste tamanho para acompanhar
Dom Pedro I. No máximo 14 soldados faziam a sua segurança e era em mulas. E também não era com esses trajes de gala, não. Era bem mais simples. Mas a arte permite que você crie e vá muito além das expectativas, tornando algo realmente suntuoso, brilhante. E no período barroco, que a gente pensa naquelas obras com muitos detalhes, muitos refinos, inclusive com o chiaro escuro, que foi a técnica que deixou o Caravaggio muito conhecido. Como pessoa, ele não era das melhores criaturas para se ter por perto, mas em termos técnicos, sim. E dentro das suas pinturas tinha vestígios, tinha recados que ele deixava para que outras pessoas soubessem que tinha sido ele que esteve naquela cena. E outros artistas retratavam também o Caravaggio, como é o caso do João Batista na bandeja. Essa cabeça decapitada, sombriamente, é o próprio Caravaggio. E se você acha que as obras eram apenas em tela para os artistas se esconderem, está redondamente enganado. Isso também acontecia nos afrescos. Recentemente, quando eu falo recentemente, é do tempo que eu já era nascida. Em 2009, fazendo uma restauração, descobriu-se que o Michelangelo está aqui, nessa cena, bem escondidinho, se autorretratando para a posteridade ficar sabendo. E esse afresco está na Capela Paulina, no Vaticano. Foi descoberto que Michelangelo retratou-se na obra A Crucificação de São Pedro. Além da fisionomia muito parecida, o turbante azul seria uma indicação muito forte, pois era tipicamente usado pelos escultores para evitar o pó. Ele também se retratou no afresco do Juízo Final, na Capela Sistina, para olhar todos os detalhes do teto, das paredes, na Capela Sistina, e ele não ia se conformar em fazer uma obra desse porte e não deixar claro que, além de assinar, ele faria parte dela. E aqui nessa obra totalmente despretensiosa, porque eu jamais teria condições de estar no ateliê de Johannes Vermeer, foi o mesmo artista que pintou a Garota do Brinco de Pérola há muitos séculos atrás. E eu, numa brincadeira aqui, coloquei a minha cadeira, a minha mesinha, inclusive troquei a mesinha dele, coloquei como se ele tivesse também pego emprestado a minha. E essas brincadeiras são possíveis. Aqui trata-se de uma releitura, não é uma cópia. Faltam aqui alguns detalhes que eu estou tomando coragem para terminar, mas eu estou no caminho de me juntar ao Johannes Vermeer. Será que um dia um trabalho seu vai estar dentro de uma grande galeria, de um grande museu, para ser vista não só pela sua assinatura, mas por você fazer parte dessa cena? Só depende de você. Comece a fazer suas experiências, não tenha medo de se desafiar. Principalmente, não tenha medo das críticas, de acharem que você é meio prepotente, presunçoso, amostrado, que a gente fala aqui em Recife, amostrado, que é o mesmo que exibido. Se você tem vontade, faça uma experiência, se retrate dentro de uma cena que você goste, eu tenho certeza que vai chamar muita atenção. Eu já comecei a minha tela e eu acho que vou terminá-la para quem sabe um dia ter destaque. E se você curtiu a brincadeira de talvez se colocar em uma cena, essa aula foi interessante para você, te acrescentou algo, não esquece, faz aquele comentário, também deixa o seu like, compartilha com algum amigo que você queira colocar numa cena junto com você. Um grande beijo e até a próxima aula.